Hoje é o terceiro domingo do Advento. Espera aí, pastor, esse negócio não é coisa de católico, não, é coisa de cristão. Isso é coisa de cristão. O Advento é uma prática que, lógico, que quando foi gerada e criada, né, não existia nem igreja protestante, que dirá evangélica. Né? Igreja protestante vai surgir quando, seu Paulo? Professor de história. 1517. Lutero vai para a porta de Wittenberg, né? E pá, coloca lá as 95 teses, né? Então, o tempo que o Brasil foi invadido, né? Mais ou menos o tempo que a reforma protestante, um monge augustiniano. E com ele não negou as práticas de Cristo que deveriam continuar. E o advento era uma delas. Porque o advento não é consumação, é preparação, é espera. Né? E a nossa irmã Yasmin foi muito feliz na sua oração final, porque se nós dependêssemos de Deus estar falando com a gente o tempo todo para crer nele, que fé teríamos nós? O advento são 4 estações. E hoje nós estudamos na classe o que, gente? O que nós estudamos hoje? O que foi estudado? Livro de quem? Vou dar uma cola, hein? O último livro do mais Antigo Testamento. Malaquias. O último profeta do Antigo Testamento. Em livro, né? No livro, né? E logo depois de Malaquias, o que vem? O que vem depois de Malaquias? A plenitude do tempo. O que é a plenitude do tempo? Alguém sabe? Estamos na escola dominical, então vamos aprender, né? 400 anos em que Deus não usou homem nem mulher nenhuma para falar com o povo dele. Bom, se hoje nós dependêssemos que Deus fale, realize sinais e maravilhas para a gente crer, isso não é uma verdade. Porque Deus ficou 400 anos sem falar nada, existe nada, e o cristianismo não acabou. Então não é verdade. Né? E eu vejo, assim, pessoas que têm necessidade de uma semana em 7 reuniões para ouvir Deus falar. Quem foi o nosso pai na fé, gente? Três troncos, né? Que seguem o Deus de Abraão, reconhecem ele como pai na fé. Quantas vezes Deus falou com Abraão, pastor? Diretamente. A vida toda de Abraão, Deus falou com ele 7 vezes. E tem gente que todo dia, 7 vezes por semana, sai procurando lugar para ouvir Deus falar. E se Deus não falar, ele não é Deus. E se Deus não agir, se não me der, ele deixa de ser Deus. Não é? Por isso que eu gosto muito de um hino que foi inspirado, aqui ele foi inspirado mesmo, para um conjunto chamado Preto no Branco, Branco no Preto, uma coisa assim. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Senão a gente passa a ser caçadores de bênção, né? Caçadores de resposta. Caçadores. E quem disse que o meu pai na minha infância tinha que me dar resposta para eu acreditar que ele era meu pai? Quem disse que o meu pai tinha que me dar presente para eu ter que respeitá-lo? Quem disse? Anderson deixaria de ser seu pai se não te desse um presente, filho? Vanélia deixaria de ser sua mãe se ela te desse uma bronca ou te botasse de castigo? Nosso Deus é melhor ou é pior do que nossos pais? Infinitamente melhor. Né? E hoje nós temos visto uma geração mimada. Uma geração que só está preocupada com as mãos de Deus, Marcelão, e não com a face dele. Não é? Deus precisa falar, Deus precisa fazer, senão ele deixa de ser Deus. Na verdade, não é ele que precisa crer em nós, sou eu que preciso crer nele. E aí, gente, a gente está no terceiro domingo do Advento. E sabe qual é o tema desse terceiro domingo?
a partir, que hoje é o primeiro dia da semana, né? Hoje você está aqui entregando a primícia do teu tempo. Antes de começar e de fazer qualquer coisa na semana, alegrei-me quando me disseram, vou começar bem a minha semana, né? Vou aprender da palavra, vou beber do conhecimento do eterno Deus, né? Porque através da palavra dele eu tenho respostas que ninguém daria. O terceiro domingo do Advento fala sobre acender uma luz na nossa vida. Naquele tempo não tinha luz elétrica, gente. Não dava para fazer essa cruz bonita aqui que a igreja Demave fez aqui, deixou para a gente de herança, que não. Era vela mesmo. E a vela tinha um significado. O significado da vela era o próprio Deus. Consome em si mesmo para dar luz aos outros. Então, tudo tem uma explicação, tem tudo significado. E se a gente deixar, a gente entra numa escola da religiosidade. A gente critica a religiosidade. Mas se deixar, a gente cria nossas próprias religiosidades. E sem entender o texto e o contexto, a gente passa a amaldiçoar algo tão bonito, que são as 4 semanas antes do Natal. As 4 semanas de espera. O Salvador está chegando. Amém? Isso é um exemplo para a nossa vida. Não importa o que eu estou passando, das lutas, das dificuldades, das frustrações, sempre vai existir alguém em pior estado do que o meu. E é por isso que eu acordo todos os dias e devo acordar agradecendo. Irmãos, ontem eu falei um pouco para alguns casais, o Fábio estava lá, sobre a questão do ser e do fazer. Nós fomos preparados a vida toda, Mimi, para fazer. Não é verdade? Até usei um exemplo aqui no culto da noite, vou repetir pela manhã, que alguns irmãos não têm condições de vir à noite, moram longe, como o Fábio lá de Campo Grande, e outros irmãos, né? Então, e a pergunta é, o que você quer ser quando crescer? Já te perguntaram isso, Rafito? O que você respondeu? Baterista da Igreja Casa e Vida. Não foi, Rafa? Já te perguntaram isso, Marcelo, quando era criança? Já perguntaram você, Luquinha? O que você respondeu, filho? Quero ser botafoguense. Temos uma irmã botafoguense aqui também, ó. Seja bem-vinda, minha irmã. Paz do Senhor. Seja bem-vinda, minha outra irmã lá atrás. Vocês foram notadas, tá bom? Seja muito bem-vinda. Tem alguma irmã perto aí dessas irmãs aí? Ou distante, mas que poderia sair do seu lugar? E dar um abraço nessas 2 irmãs que nos visitam hoje, saudá-las com a paz de Cristo, perguntar se elas querem uma água, se elas querem alguma coisa, né? E agradecer a Deus pela vida delas. Essa aqui merece mais abraço, porque está com a camisa do Botafogo. Aquela lá deve ser o quê? Botafogo também? Irmãos, vamos abraçar, porque ela foi campeã essa semana também, e vamos reconhecer aí que o Flamengo é um time de multidão, de massa, né? E o nosso time vai sempre vencer, né, irmã? Independente de Flamengo ou Botafogo, nosso time é qual, gente? Do vencedor eterno, né, Anderson? Esse time aí, daqui a pouco o jogador vai embora, abandona, um vai pagar mais, outro vai... Agora, Jesus não abandonou, ele morreu na cruz para o time dele ser fundado. Tá aí, ó, o time dele aí, ó. Então, vamos lá, gente. Eu estava falando sobre ser e fazer, né? E aí, Fábio, você já foi perguntado, Fábio? Quando era criança? Fábio, que você é? Professor do Estado. Foi isso que você falou, Fábio? O que você falou, Fábio? Queria ser o quê? Queria ser médico. Julie, já te perguntaram isso? O que você queria? Hein? Muitas coisas, mas uma só para o teu pastor me ajudar. Hã? Que coisa linda, bióloga. Olha que legal. Bacana. Né? Notem, Julie, ô Gigi, o que você respondeu? Hã? Veterinário, olha que legal. Já pode procurar o filho do tio Ézer para ver o que é a vida de um veterinário. Quando eu dava aula no ensino médio em escola particular, eu fazia no 3º ano isso daí, essa ponte. Pedia para os alunos escrever o que queria ser e tentar passar um dia com um médico num pronto-socorro. Passar um dia com um veterinário. Passar um dia com um biólogo. Para ver se é aquilo mesmo que você quer na prática. Né? Mas notem, né? Lelê, te perguntaram também? Você disse o que, Lelê? Psicóloga. Ei, que bacana. Que legal.
Gi, você, campeã de médica, olha aí. Né? Notem que todas as pessoas responderam que o que gostariam de fazer e não de ser. Porque o ser é algo que na nossa sociedade está sendo deixado de lado. Aliás, a crise institucional que nós vivemos, não só na igreja nós temos essa crise. No STF, no Senado, tem bandeira para todo lado, né? Nós todos acreditam no futuro da nação. Já veio a música aqui, uma música atual, que é antiga, mas atual. Em todas as instituições hoje estão condenadas, e na família também estão fadadas a algo. Todos se importam mais com o que as pessoas fazem, não com o que elas são. Se chegar alguém aqui é médico, ou é médico, se chegar alguém é professor do Estado, eita, a própria religião está fazendo distinção. Não é, meu cunhado? A gente está numa igreja grande, não é, meu cunhado? Que é desempregado, né? As pessoas não notam. As pessoas estão preocupadas com o que as outras estão, e não com o que elas são. E o que eu sou, Anderson? Bem, eu não traio minha esposa porque eu sou. Eu sou alguém que eu me conheço. Então, eu não traio minha esposa não é com medo da religião, não é com medo de ir para o inferno, não é com medo de Deus, não é com medo da igreja descobrir. Eu não traio a minha esposa porque eu sou alguém que não mereço isso. O que eu faço? Sou professor. Pastor, foi algo que Deus me dirigiu. Eu queria estar aqui? Não. Mas não teve saída para mim. Eu sou professor, estou pastor. Não, eu estou pastor, estou professor, e eu sou quem? Eu sou alguém que prezo ser honesto. Eu sou alguém que prezo ter o caráter de Cristo. Então, eu não roubo, eu não adultero, eu não faço qualquer outro tipo de coisa, e olha que eu faço coisa errada, que venha prescrever aquilo que Deus tem para mim, porque eu estou em construção. Olha para o seu peito aí. Olha para o seu peito. Quantos viram que tem uma placa escrita aí? Pela fé. Levanta a mão, diga eu, gente. Quantos viram que tem uma placa escrita aí? Sabe o que está escrito aí no seu peito? Em obras. Em construção. E sabe quem é o engenheiro? O Espírito Santo. Ele geme dentro de nós, gemidos inexprimíveis, e aponta o caminho. Ele fala. Quantos aqui já tiveram para fazer algo, até começaram e falam, pô, não vou não além não, porque isso não vai terminar bem. E algo está dizendo para eu não continuar. Quantos? Só eu? Mais alguém? Você acha que é você, mas não é. É o Espírito Santo dizendo, não vai por aí não. E ele fala o tempo todo. Quantos já foram em alguns lugares de reunião de oração, que eu gosto muito de receber também, e ouvir, dá lugar, dá lugar, dá lugar. Quantos já ouviram isso? Dá lugar, dá espaço para o Espírito Santo trabalhar. E Jesus disse que isso acontece, muitas vezes, não é quando todos estão em reunião simplesmente, não. Isso acontece, como aconteceu em Pentecostes, o pastor Rodrigo pregou muito bem semana passada, né, e vai pregar semana que vem, né, no Natal. Mas isso acontece sistematicamente longe dos homens. Entra no teu quarto, longe dos homens, que a palavra se virá depois da espera. Então, ter um Deus que zela por mim, Yasmin, ter um Deus que cuida de mim, ainda que eu não perceba. Ô filho, quantas vezes você lembra que o Anderson e a Vanélia trocaram sua fralda? Mas eles trocaram. Assim vai ser quando a gente chegar na fase adulta, que a gente só vai chegar na fase adulta na eternidade. Lá, o Senhor vai nos mostrar quantas fraldas Ele trocou, de quantas sujeiras nós fizemos, e a gente nem percebeu. Só o pastor Rodrigo entendeu. Eu vou repetir. Tem coisas nessa vida que poderia nos emporcalhar e nos sujar. E Deus tem trocado a fralda sem a gente perceber, até porque a gente nem tem noção para perceber. Quantas coisas que você diz que é atraso, ou engarrafamento, que são livramentos que Deus... É por isso que a Bíblia diz, Fábio, o tempo todo, quero trazer à memória...
No mundo tereis aflição, porque tem alguém cuidando, gente. Tem alguém zelando. Então, só por isso, eu preciso estar alegre. Eu preciso ser alegre. Então, o terceiro domingo do Advento fala da alegria que nasce da promessa. Ainda que eu não veja nada, ainda que eu não sinta nada, ainda que prescreva todas as bênçãos sobre minha vida, há uma esperança. Jesus está voltando. E a esperança aqui é que ele ia nascer. Ô Anderson, quanto tempo você tentou com a Vanélia? Ele é o mais velho, né? Ele é o mais novo. A menina, quanto tempo? Não, que você tentou até ela engravidar. Eita, Deus foi bom contigo, né? Pastor Tiago, eu fiquei 7 meses tentando. Com suspeita lá de... Tive que fazer aquele espermograma. Então, com suspeita de eu ser estéril ou a pastor. 7 meses. Nesses 7 meses, havia uma aparente ansiedade. Mas eu acreditava na promessa que eu veria, simplesmente porque Deus tinha dito que me daria um filho. Então, existem várias promessas do Senhor na palavra dele. A palavra do homem, ela pode até falhar, ela pode até ter te trazido a um lugar ruim. A palavra do homem pode até nos machucar, nos martirizar. Mas existe a palavra de Deus e ele não falha. Essa palavra diz que ele não é homem, nem filho do homem, e é nisso que nós temos que nos alegrar. Deus, na sua palavra, não vai nos deixar. E aí eu quero citar para vocês um exemplo de alguém que tinha tudo para estar triste, tudo para estar angustiada, tudo para estar sofrida. Estava ansiosa, porque ela sabia que o julgamento de mulheres que engravidavam sem ser do marido era ser sentenciada, tem advogado aí, a morte, e morte por apedrejamento. Abra para mim, por favor, a sua Bíblia, ou então acompanhe a leitura, em Lucas, no capítulo 1. Nós vamos ler 2 versículos só, Vicky, o 46 e o 47. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Maria só tinha algo para se apegar. E o mais interessante, pastor Rodrigo, que ela está dizendo que a alma dela engrandecia ao Senhor. Pergunta para Leila: o que é alma, Leila? O que é alma, seu Paulo? O que é alma, Luquinha? O que é alma, gente? O que é alma, Rafa? Alma é o que nos faz acordar de manhã, nos faz escolher. A irmã botafoguense, a outra flamenguista. Um gosta de pimenta, outro não gosta. Outro gosta de comer, coisa que eu gosto muito, rabada, feijoada, dobradinha. Yasmin, nem pensar. Tem gente que acorda e já pula direto para escovar o dente. Tem gente que escuta a medicina e não escova o dente e bebe água antes para as bactérias boas. Tem gente que penteia o cabelo de lado, tem gente que penteia no meio. Tem gente que gosta de permanente, tem gente que gosta de alisante velhinho. Tem gente que acorda feliz, tem gente que só é feliz depois do almoço. E assim vai. A alma é o que nos impulsiona a viver. A alma é o que nos faz pensar. A alma é o que nos faz vibrar. Por isso que Davi pega a alma dele e coloca no devido lugar, olhando como se olhasse para alguém, para os seus sentimentos, e diz: por que está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? E aí ele coloca dentro do lugar, o que ele diz, Rodrigo? Para a alma dele: espero em Deus, pois ainda eu adorarei, eu louvarei. O que tanto Davi como a mãe de Jesus nos ensina? Que a minha alma pode engrandecer a Deus, como ela pode
Quem não engrandece faz o quê, gente? Antônimo. Eu engrandeço, eu enriqueço, ou então, ao invés de engrandecer, eu... Então, tem gente que vive um Deus pequeno porque a sua alma não engrandece a Deus. Não importa o que vai acontecer, não importa o decreto do diabo, não importa se Satanás está usando boca, seja de mídia, de governo, de amigo, de irmão, não importa se o diabo está usando a mulher de Jó para falar comigo ou contigo, existe uma palavra maior: alegrei-vos no Senhor, porque Ele vos dará um outro destino. Eu vou acreditar em jornal, em mídia, em que vai acontecer. Eu acredito na palavra de Deus. Eu já li ela toda algumas vezes. E tio Wesley, eu já li até o final. E no Apocalipse 21, me afirma que tudo vai dar certo. Eu já sei o final dessa história. O que eu estou passando, dores, perseguição, raiva. Se eu vou morrer amanhã, eu não sei. E também não me importa. Eu só sei que tudo vai dar certo. Eu só preciso aplainar a minha alma, a minha vida. E eu não faço as coisas erradas com medo de Deus de ir para o inferno. Eu faço algo para construir o meu ser. Porque ninguém, eu não tenho dúvida o quanto o Fábio me ama como um filho. Mas o Fábio não vai construir o meu ser. Eu é que tenho que construir isso. Só tem um que pode me ajudar. E diz que ele geme gemidos inexprimíveis dentro de mim. É só eu dar ouvido a ele. A pastora Janaína, meu pai, me amam incondicionalmente. Meu sobrinho, me amam, mas eles não vão me ajudar. Porque a construção do ser é de dentro para fora. E um dos pilares da construção do ser é a alegria. Buscar a alegria. Porque a alegria é um dos atributos que levantam o caráter da fé em nós. A gente anda triste porque, na verdade, não tem fé naquilo que Deus diz, mas naquilo que apresenta, nas circunstâncias que surgem, nas notícias que vêm, no político que é eleito. A minha fé está no Senhor e nele eu confio. Assim como disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Sabe qual é o problema? A minha alegria não tem sido Deus, tem sido outras coisas. E quando as outras coisas faltam, eu me entristeço. Agora experimenta alegrar-se no Senhor. Eu sou alegre e sou feliz por quê? Porque eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa angústia me matar. O desespero me tomar. Tem um hino assim? Eu tenho um Deus que não vai deixar essa angústia. O cara está angustiado, mas não vai matar ele. Ele está desesperado, mas o desespero me toma. Fala, meu pastor. A luta, por mais pressão que eu... A situação, o controle ainda está na palma das mãos e sobre os ombros. O choro dura uma noite, mas a alegria... Eu creio... Aí Abacuque fala, ainda que não haja, lá em cima agora, que o produto do oliveira minta. E aí, trabalho de casa, ler o livro do Abacuque antes do Natal. 3 capítulos, gente, pelo amor de Deus. A sorte dele muda. A vida dele muda quando ele passa a se alegrar. E esse é o tema de hoje do Advento. A mulher perseguida, a mulher ameaçada. Se José abre a boca e fala, o filho não é meu não. Acabou a vida dela. Se a minha alegria estiver pautada na Janaína, eu vou ficar triste. Se a minha alegria estiver pautada na igreja Casa e Vida, eu vou ficar triste. Se a minha alegria estiver pautada no governador e no aumento que ele está para me dar, na equivalência do piso, levanta a mão, minha diretora, diga eu recebo. Levanta a mão, Fábio, diga eu recebo. Aí eu vou ficar triste. Eu vou ficar triste. Do dia eu pensei, vi uma entrevista do governador, falei, agora ele vai dar aumento. Ele falou, tô, falei, vai dar aumento. Tô triste porque eu não posso dar. Poxa, eu falei, meu Deus. Eu pensei que ele ia falar, tô dando aumento. Não veio aumento, não veio, como é o nome?
Lá quem está esperando? Fundeb. A situação do professor no estado do Rio de Janeiro. Deveria largar então a profissão, Fábio. Deveria ser uma pessoa triste. Porque o professor no estado do Rio de Janeiro não tem o piso. Ele não quer o teto. Ele não tem o piso. O professor no estado do Rio de Janeiro não recebe o piso. Um vereador tem 20 assessores. Um professor tem 50 alunos dentro de sala. E nenhum assessor. E aí a provocação é essa mesmo, que o professor se angustie, dê a pior aula, para formar pior gente, para votar e escolher tudo que não presta. E para abrir mão dos seus direitos. Está tudo programado. Então, se a minha alegria pautar nesse mundo, na minha profissão, nas coisas, eu vou viver triste, angustiado, reclamando, chutando balde por aí. Mas não, a minha alegria está no Senhor. Essa é uma profissão que Deus me deu linda, de ensinar, assim como os anjos queriam ensinar. E Deus falou, é a igreja que vai ensinar. E assim eu tenho dupla missão. Ensino na igreja, ensino no estado, ensino na rua. E é o contrário. No particular, eu vou dar a mesma aula que eu dou no estado, porque eu sou um criador de igualdade, pela minha alegria, e não pela minha desigualdade, na minha tristeza. Eu sou uma porta aberta para as bênçãos de Deus entrar nesse mundo, porque eu sou uma pessoa alegre. Ah, tem tristeza? Tem. Ontem eu estava triste. Ontem me exasperei com meu filho Lucas lá, entrego o ar. Compramos o ar, gente. Eu vou falar. Compramos o ar, gente. Sacode de 10 aí diz, agora ajuda a gente a pagar. Dá para entregar hoje, né, Luquinha? Ou amanhã, né? Ah, dá para chegar aí. Aquele lá está queimado do lado esquerdo. Esse aqui está em curto. E o verão está chegando, né, gente? E eu fui, nessa semana, num lugar com os casais da igreja que estão no curso. E o lugar maravilhoso, a comida abençoada. Só que, Marcelo, Deus te livrou de experimentar um pedacinho do Ceará. Que calor do deserto. Aí eu falei, tá vendo por que eu estou comprando ar? Imagina você escutando a palavra com esse calor que está aqui. Ainda mais gente da minha, forte igual a minha, assim. Um gordinho sente calor pra caramba. Tudo incomoda, e começa a incomodar tudo. Aí vou ouvir palavra nada, né? E aí a igreja não tem ar, eu vou viver triste. Ah, minha casa, eu vou viver triste. Irmãos, eu não sei vocês, não. Eu vou falar agora de mim. 99,9% de coisas que eu reclamo foram coisas que eu escolhi errado. E 0,001 foi que eu não soube escolher. Deus não tem nada a ver com isso. De que se queixa o homem? É Bíblia, gente, isso. Não é poesia, não, tá bom? De que se queixa o homem? Vamos lá, hein? Pela terceira vez, agora vai pegar no trão, quer ver? De que se queixa o homem? Das suas próprias cobiças, concupiscências, com seus próprios erros. Deus não fez o erro, Ele não queria o erro. Hoje de manhã nós falamos, lembra, Marcelo? Lá no Éden, a lei veio. A lei. Você é mulher, você é serpente, você é homem. A lei veio. Aí quando chegou na humanidade, Deus poupou, vocês viram isso? Deus dá algo para o homem de castigo, não é? Vai ficar de castigo no quarto. Deu para a mulher, vai ficar de castigo no quarto. Igual papai e mamãe faz, que é para a gente entender. Pegou a serpente, vai ficar de castigo. E fez o que o holocausto serviria. Ah, mas tem gente sacrificando o bicho aí. Sacrificando para entidades querendo algo em troca. Naquela época, o holocausto era uma didática, tia Rosa, para dizer assim, olha o que esse bicho perfeito está passando por causa dos teus erros. Era uma forma didática de ver algo tão puro morrendo porque eu errei. E o povo sentia dor. Só que com o tempo, Fábio, o que aconteceu? Você deu aula hoje agora na classe sobre isso. O povo passou a entregar animal manco, sem perna, aleijado. Vamos entregar. Eu não sentia mais dor. Aí o advento está apontando. O Cordeiro de Deus, puro, limpo, que tira o pecado do mundo, desceu. E a lei se encontra com a justiça de Deus. O homem não foi criado para morrer. O homem e a mulher foram criados para viver eternamente. Eu vou descer, Pai, vestir pele humana e vou resgatar a tua justiça daqui para frente. João 3,16, bem alto, igreja. João 3,16, bem alto, igreja. Porque Deus...
motivação de estar alegre. O Deus eterno, verdadeiro, que não é o Thanos, mas podia fazer isso e destruir todos os planetas, deu o seu filho, Dona Marise, para morrer por nós e resgatar o que a lei havia condenado lá atrás. Ele não podia voltar atrás. Aí o Anderson me pergunta, mas por que aquela árvore, pastor? Deus não sabia? Você ama a Vanélia? Você tranca ela dentro de casa para ela não ter contato com homem nenhum? Há um risco, mas quem ama, liberta, cuida, liberta. A árvore era assim, eu amo tanto vocês, que se vocês não me quiserem, é só tocar nela. É isso que significava a árvore. A árvore não era uma maldição de Deus, pelo contrário. É como o pai fala, filho, o carro está aqui, o dinheiro está aqui, mas não usa para droga não, não faz besteira não. Porque quem ama, acima de tudo, liberta. E acredita que o outro vai fazer o certo. A escolha de fazer errado foram deles. Porque eles queriam fazer e não ser. Porque se Adão e Eva queriam ser, Adão ia falar assim, peraí, que dê minha ajudadora que não está do meu lado. E Eva ia dizer, peraí, para decidir isso, eu preciso do meu cabeça junto comigo. Mas não, abdicaram de ser para fazer. É o que Jesus fala mais tarde para Marta. Para, Marta, para ouvir, por favor. Para de fazer. Senta aqui e me ouve. Você precisa ser reconstruído e construído. E o convite à alegria está não só em João 3,16. Sabe qual é a maior motivação nossa de alegria? Dona Marise, a senhora pode ter feito tudo errado ontem, mas alegrei-vos, sabe por quê? Hoje, se o arrependimento brotar no seu coração, ele pode fazer tudo novo a cada instante. Um hino antigo da minha época, do pastor Ulisses. A cada manhã, quem sabe, vai. As misericórdias se renovam. Tu não sabe isso, Yasmin? A cada manhã, você é o Benjamin Butler? A cada manhã, as misericórdias se renovam. Quem aqui já teve a oportunidade de acordar e ver o sol nascendo? É o melhor ar, sabe por quê? Ainda não tem dióxido de carbono. Deus enviou chuva, ou enviou a brisa, ou enviou, como é que chama? O orvalho. E vai limpando. E aí você respira o ar puro. Como se fosse no Éden, olha. Aí daqui a pouco o carro de lá, velocidade. Aí você entra no automático. Aí o celular toca 10 mensagens. Aí não sei o quê. Aí daqui a pouco você está amaldiçoando, quebrando. Já por que eu estou vivo? Rapaz, porque você esqueceu que tudo que você precisava é de alguém que levantasse um sol, colocasse um orvalho, gerasse oxigênio, que a fotossíntese fosse feita, que o vento, que é o ar em movimento, trocasse o clima. E Deus providenciou o sistema de rotação, de translação, e a gente está preocupado com o táxi, a gente está preocupado com a hora, a gente está preocupado com o piso que não vem, a gente está preocupado com tudo, mas esquece tudo que está sendo feito todo dia, invisivelmente, com a mãozinha dele, de carinho, dizendo, eu amo vocês, aqui ó, noite, dia, roda aqui, primavera, verão, outono e inverno, noite, dia, ele fez, a terra sou eu, estou bem parecendo a terra, né? Então, bem redondinho, então, a terra faz isso em torno do sol, e dela mesmo, o sol é Deus que está aqui, no centro, e você depende disso, fiquei tonto, sem saber, você depende disso sem saber, se a terra parar de girar, em torno de qualquer coisa, acabou tudo. Não precisa de meteoro, para de se preocupar. Tem o AI-40, AI-50, é uma nave. Que nave, nada. Lê a Bíblia. Estou ansiosa que está vindo uma nave para a Terra. Cadê a nave? A nave que vai vir, vai levar a igreja. E ela vem, não é nave não, é o Cordeiro que morreu, que veio como alguém para trazer a justiça, agora vem com um cajado de pé, dizendo, eu faço nova todas as coisas, novo céu, nova terra, e você vai ver pessoas mais arrogantes, que tiveram a oportunidade de dobrar o joelho aqui na terra, pessoas que tiveram a oportunidade de levantar a mão e confessar Ele como Salvador, você vai olhar para o lado e vai ver
Eu estou julgando, Deus me perdoe. Mussolini, quem sabe se o homem não se converteu no finalzinho. Né? Você vai ver Hitler, você vai ver um montão de gente lá no final, do teu lado, você vai olhar e falar, pô, mas eu sou igreja. Tá bom, aí daqui a pouco vai aparecer ele, gente, o Cordeiro, ele vai descer entre os anjos, e as trombetas se levantarão, e tocarão, e suarão, e o Cordeiro, que brilha como o sol, estará. E sabe o que vai acontecer? Você vai ver os homens, as mulheres mais arrogantes dessa terra fazer assim. Porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Pastor, mas o que isso tem a ver com alegria? Eu já acredito e vivo isso agora. Um dia um professor ateu lá onde eu trabalho, já tem uns 4 anos, isso me perguntou, cara, Pérez, eu quero fazer uma pergunta sincera para você. E se tudo que você acredita não existe? Eu falei, a pergunta não é essa. A pergunta é, se tudo que você não acredita existe? Porque se tudo que eu acredito não existe, eu estou no lucro. Agora, se tudo que eu acredito e você não acredita existir, eu não tinha pensado assim. É verdade. E às vezes a gente vive como se não acreditasse. Pastor, mas o senhor não se entristece? Para caramba. Mas não sou triste. O senhor não se chateia? Muito, mas não sou chateado. O senhor não sente ira, raiva? Sinto, mas não sou enraivecido. Porque a última palavra vem do meu Deus. E essa palavra me traz alegria. Assim como Maria tinha esperança. Alegria do advento que nasce da promessa e não da circunstância. Existe uma promessa. E ela diz assim, o meu espírito se alegra em Deus. A alegria cristã não depende do que está acontecendo agora, lá do lado de fora, mas do que está acontecendo aqui dentro. Entendeu? Que a alegria é um estado de espírito que nós devemos buscar todo dia. Sou eu que antes de sair da cama falo, não adianta, ninguém vai me parar. Isso aqui comanda isso aqui. Isso aqui comanda isso aqui. Eu sei que a coluna está doendo. Eu sei que eu vou encontrar um montão de aluno agora no final do ano querendo passar de qualquer maneira. Eu sei que eu posso tomar fechada, sinal vai fechar, vai ter aqueles motoqueiros passando no meu lado. Eu sei, mas isso comanda isso aqui. E eu vou em frente, vou seguir nos passos do meu mestre. É cruz, eu vou até o final, seja o que for, mas eu vou ressuscitar um dia junto com ele. Mas quando isso aqui comanda isso aqui, aí deu ruim. Aí deu ruim. Eu sou um ser eterno vivendo num corpo corruptível. E um dia essa camisa que eu ganhei muito linda vai servir para limpar o chão. E isso aqui vai servir para sujar o chão. Agora, isso daqui, que está aqui, o Espírito, lá na maternidade, tirou-me de Dona Neide. Não chora. Ué. Na hora que eu fiz um Deus lá do céu fez. Qual o nome vai ser? Márcia Bittencourt. Qual o nome vai ser? Marcelo Barreto. Qual o nome vai ser? Joanice Belmont. Ó, francês, está pensando o quê? Até o nome você não vai levar. Nem o seu corpo, nem o seu nome. O que vai ser dado um novo nome para você. Alegrei-vos no Senhor, alegrei-vos no Senhor, alegrei-vos no Senhor. Maria nos ensina que a promessa sustenta a alegria. Não é a alegria que sustenta a promessa. Eu não preciso estar alegre para ver a promessa. É o contrário, é a promessa que me foi feita que me faz alegre. E não é a promessa que o Bento será um pastor, ou que o Benício será um médico, um advogado. Não é essa a promessa. A promessa é que Jesus vai voltar e vai me levar para o céu. E se eu impregnar isso na minha casa, se o meu neto me ver chorando, mas seguindo, se as trigêmeas da Vitória verem o avô delas ainda chateado, não abandonando a Deus, elas vão dizer, o que é isso? Eu não conheci o meu bisavô, mas eu carrego o DNA dele, porque eu escutei quem ele era. E um dia eu quero encontrá-lo na eternidade, e essa é a maior promessa. Os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos, os de vocês, eu também encontrarei na eternidade, quando a alegria for maior do que as circunstâncias. Queria ser médico, a Gi falou ali.
Não é, aí vai viver triste, amargurada, porque não é médico. Eu também queria ser médico. E para comunicar meu pai e minha mãe, ainda usei meu tio Wesley e minha tia Rosa. Eu não tinha coragem de dizer, pai, não quero mais medicina. Mãe, não quero mais medicina. Eu quero ser professor de história. Olha isso. Não foi isso, tio? Não foi isso, Rosa? Aí eu vou ser triste. Ser amargurado, porque eu podia estar bem como médico, como piloto da aeronáutica, como qualquer outra coisa, e decidi ser pastor. Não, eu faço a melhor coisa desse mundo. Eu carrego a mensagem. E seria feliz sem ser pastor também, porque pastor não é título, pastor é quem cuida de vida. E quem cuida de vida, pastoreia vidas. Eu não preciso de título para ser pastor. Se acabar a casa de vida, amanhã eu continuo sendo pastor. Eu não preciso de instituição. Porque é uma promessa sobre minha vida. Desde antes de nascer, mentira, Rosa, havia uma promessa sobre minha vida. Eu fui no encontro certa vez, passei por um processo de cura interior. Cheguei a casa e falei, mãe, por que lá na cura interior eu me via pequenininho, igual uma múmia, todo enrolado? A minha mãe chorou, olhou nos meus olhos e disse, eu enfaixei a minha barriga até o 6º mês. É mentira, Rosa, é verdade. Para esconder que estava grávida. Mas havia uma promessa, que assim como Moisés, você seria chamado. Mesmo gago, com as minhas falhas como eu sou, mesmo pesado no falar, com a minha dureza muitas vezes, Deus me chamou para fazer algo. Levanta a mão direita aí, por favor, e esquerda também. E chamou você também. Eu não sou ser especial nem supremo. Me desculpa em te frustrar. Tem muita gente, já ouviram falar de um homem chamado Henri Cristo? Que tinha mais de 35 mil seguidores por dizer que era a reencarnação de Cristo. Só que Jesus não veio pregar reencarnação, Jesus veio pregar a ressurreição. E 35 mil pessoas seguiam aquele homem, porque queriam um super-homem. Eu quero te frustrar, eu não sou super-homem. Eu só fui chamado para apontar o caminho. Eu sou tão falho e luto como vocês. Talvez você seja melhor do que eu, porque eu sou dependente de altar. Cada pregação eu venho aqui chorar. Eu sou dependente de altar. Eu não posso largar o altar. Assim como Samuel, eu não posso deixar o altar. Assim como Davi, eu não posso deixar o altar. Eu sou peça do altar. Como essa guitarra é peça do altar. Apenas um objeto que um dia vai ficar velho e deixar de tocar. Eu sou peça do altar. Quem mais aqui é peça no altar? Quem mais aqui quer ser peça no altar? É peça do altar que nós somos e mais nada. E Maria sabia disso. Ela não veio para ser Santa Maria, nem Virgem Maria. Ela veio só para ser a mãe do Criador. Ao ponto de um homem olhar para ela, chamado Simeão, e dizer, agora eu posso morrer. Porque os meus olhos viram o Senhor. A alegria dele foi saber que podia morrer. Por quê? Viu uma mulher grávida do Salvador. E nós estamos tristes porque sabemos que ele voltará para nos levar. Ele já nasceu. Deixa eu te dar uma notícia. Jesus já nasceu. O Salvador já nasceu. E ele vai voltar para nos buscar. Alegrei-vos no Senhor. Eu sei que essa não é uma pregação boa. Não está se pregando nas grandes igrejas aí. Eu sei que você queria o carro zero, está vindo no seu lugar, a casa própria está vindo para o seu lugar, mas você não vai levar nem o seu nome. Como disse Dona Edinalda domingo à noite, semana passada, caixão não tem gaveta, nós não vamos levar nada, a não ser a salvação em Cristo Jesus, e vai ser dado um novo nome. Assim como José passou a ser chamado de Cefanate Paneia, nós teremos um novo nome, mas não é o faraó que vai nos dar no Egito, é na terra prometida em Canaã, um nome e um corpo incorruptível. A minha mãe nunca mais vai ter problema renal, o meu avô nunca mais vai ter falência nos órgãos, ninguém vai morrer mais, porque ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Alegrei-vos no Senhor. A promessa é maior, mas quem prometeu é maior do que a promessa. Tem tanta coisa para a gente se alegrar, irmãos. Você se entristece, eu também. Você vê injustiça na mídia, eu também vejo, eu também choro, eu também vejo o meu povo sofrendo, vejo crianças na rua. Aonde eu trabalho, teve um levantamento no bairro onde eu trabalho que as crianças têm experiências sexuais antes dos 10, 11 anos de idade. Posso ouvir um misericórdia? O nosso povo está sofrendo, está sendo corrompido, está sendo abandonado. Mamon está sendo o governador das igrejas. Olha, irmãos, Bombardier e Zé Pilintra têm sondado homens e mulheres nessa face da terra. Mas eu não vou desistir. Nós somos a resistência. E nós vamos pregar o evangelho verdadeiro até que ele volte.
O evangelho é essencial. Prosperidade é bom, amém, mas é para essa terra, vai ficar. Você é próspero. E outra coisa, para de ficar correndo atrás de prosperidade. Corre atrás de Deus, porque a Bíblia diz que as bênçãos nos alcançaria. O segredo não está atrás da prosperidade, está buscar o Senhor em primeiro lugar e as demais coisas. Por isso que meu filho pode ser dentista, o outro lá, o outro é professor, é dentista, mas eu antes falei com ele, senta aqui, papai tem que ensinar alguma coisa para vocês. Vocês não precisam ser pastores, não foi isso, Tiago? Não foi isso, Lucas? Mas antes de ser qualquer coisa, de fazer qualquer coisa, vocês têm que conhecer a palavra de Deus. Vai estudar, vai para o seminário. Antes de ser dentista, estude com o pastor Ulisses junto. Seminário, Lucas. Tiago, você é médico lá na Argentina. Tinha acabado de sair de CPOR. A proposta era o quê, pastor Tiago? Que você fosse imediatamente, não é isso? Só que você estava no último ano de quê? De teologia. Ulisses participou disso. O que foi a palavra do seu pai? Termina a teologia e depois vai. Médico vai te ensinar a fazer. Deus vai te ensinar a ser. Estuda a palavra primeiro. O povo que mais sofre hoje por não reconhecer Jesus como Messias, o povo que está cercado de inimigos, mas pela misericórdia de Deus não deixa Jerusalém cair, nem Israel. O povo que não é mais o escolhido de Deus, o escolhido de Deus é a igreja. João 3,16, Deus amou o mundo que deu o Filho dele. Quem morrer como igreja, ou viver como igreja, é escolhido de Deus. Mas o dia foi um povo escolhido. Esse povo ainda hoje não deixa o filho fazer nada sem antes passar pelo bar mitzvah. Alguém sabe o que significa isso em hebraico? Filho da lei. E o bar baraká, filho da promessa. Antes dos 12 anos, o menino tem que estudar para entender que ele é um filho da promessa e que existe uma lei para cumprir. Aí pergunta por que esse povo é tão abençoado. Se você vai no Muro das Lamentações, meio-dia, tio Wesley, tem gente orando. Flávia, se você vai meia-noite, como vocês foram lá com Chacon e Vilma, tem gente orando. O muro não fica vazio. Eles não têm mais templo. Tem só uma parede que chamam de muro. E Fábio, há uma vigília constante de oração. O único problema é que eles estão orando errado. Estão pedindo o Messias, que seja como Davi, que volte a governar Israel. O Messias, maior do que Davi, já veio e ele vai voltar para nos buscar. Pastor, mas que sentido há nisso daquele povo? Um dia um filho de um rabino que nos guiou, chamado Tamim, me perguntou sinceramente, com lágrimas nos olhos: pastor, eu vejo sinceridade que você prega lá em Israel. Eu dei para ele um presente lindo. Ele me deu o cordão dele de capitão fuzileiro e eu dei para ele a roupa de treino do Botafogo. Presente lindo. Ele ficou tão emocionado, ele falou: pastor, eu vejo sinceridade no seu coração, até para torcer para esse time. Tudo que o senhor pregou aqui transpassou o meu coração, muitas vezes. Então, olha para mim e me diga, o que meu pai e eu, o que o meu povo, se Jesus é o Messias, por que nós estamos vivendo isso? E eu olhei nos olhos dele também, chorando, e falei para ele: Tabi, vocês não carregam a Bíblia como a gente, no celular ou na mão de papel. Vocês aprendem até os 12 anos, porque aos 12 anos eles têm que fazer uma prova, Fábio, de decorar e declamar um livro, um capítulo, diante do sacerdote. Eles carregam a palavra no coração. Quem nunca viu o Shema Israel? Todo dia de manhã e toda hora que eles entram e saem em casa, eles botam a mão num lugarzinho que tem na porta assim e recitam o Shema Israel. Depois pesquisa aí, já fizemos o Shema aqui. Eles não esquecem quem é Deus, carregam a palavra no coração. E quando o anticristo vier, que a igreja será tirada, posso ouvir um glória a Deus? Eu pensei que você ia pular na cadeira, eu vou repetir. E quando o anticristo vier, que a igreja será tirada, quem vai ficar aqui para pregar? Os pastores que estavam pecando e se arrependeram, sim. Os cristãos que não viveram só uma vida religiosa e não uma vida de ser,
faziam, pregavam, tocavam bateria, tocavam instrumento, limpavam o templo. Eram pastores, mas eram membros, eram pastores que só faziam, não eram. Por isso que o ser é mais importante que o fazer. Vão ficar essas pessoas, e muito abatidas. Mas existe um povo que vai carregar a Bíblia no coração. E eu lhe falei olhando para ele, esse povo é o teu povo. O teu povo vai ser o remanescente que vai resgatar. Porque Jesus ainda vai voltar. E mostrei para ele sobre o milênio na Bíblia, ele nunca tinha visto isso. Nós estaremos juntos um dia, irmão. Eu creio nessa promessa para o teu povo também. E os anteriores, Deus não tem trato antes da lei. O tempo da ignorância vai ser perdoado. Não só para o teu povo, como os indígenas, os incas, os maias, os astecas, eles não sabiam que era Jesus, então morreram sem saber. Para eles vai ser outro julgamento, porque muito será cobrado de quem muito recebeu. Quem pouco recebeu, não é isso? Aqui não. Quantos aqui já leram a Constituição inteira? Quantos já leram? 1, 2, Anderson, 3. Hã? Agora, Anderson, eu posso chegar perto de uma autoridade e dizer assim, eu desobedeci porque eu não conhecia a lei. Eu posso dizer isso? Não, por quê? É obrigação de todos nós conhecermos a lei. Você não tem justificativa de andar errado e dizer que não conhecia a lei. Agora, olha o amor de Deus. Quem não conheceu a lei, ele não vai ter rigor no julgar. Gente, eu pensei que ia ter um glória a Deus, um só. Esse é o Deus que é apaixonado por você. Que acorda todos os dias olhando e dizendo, eu te amo. E que muitas vezes a gente acorda preocupado com coisas e esquece dele na beira da cama. E ele está sentado à beira da cama. Amanhã é dia de eu ir para o trabalho, ligar o carro, abrir a porta do carona e dizer, entra Espírito Santo, vamos trabalhar comigo. Vou te contar um segredo que alguns aqui já sabem. Sem ele eu não presto. Quando ele sai da minha vida, eu falo que não devo, eu penso que não presta e faço que não deve ser feito. Irmãos, meu pai falou para eu não fazer algo, usado pelo Espírito Santo. A minha esposa falou para eu não fazer meus filhos. As minhas noras falaram, eu fiz com o meu coração. Fui ser fiador. E estou pagando 46 mil de 3.800, porque eu ouvi o meu coração e não a voz de Deus. Estou te dando um exemplo, sem vergonha de me expor, para te dizer que mesmo assim eu sou alegre. Porque eu podia estar pagando um hospital do câncer, eu podia estar pagando para o tráfico do meu filho, está sendo lá, eu podia estar pagando para o meu neto um aparelho aí, de alguma coisa. É só dinheiro, vai ficar aí. Alegrei-vos no Senhor. Deus vai me dar força. Minha diretora vai me arrumar hora extra. Fábio vai me dar hora extra dele. E eu vou pagar esse negócio. Porque o meu Deus é o dono do ouro e da prata. Ele vai tocar corações e vai mudar a minha sorte. Eu não vou depender de dinheiro da igreja. Eu não vou tirar dinheiro dos irmãos. O Senhor vai me livrar do buraco que eu me coloquei. E sabe da maior? Para mim está sendo um doutorado para o meu coração. Porque o nosso coração, ele é enganoso. A culpa não é de ninguém, a culpa é minha. Alegrei-vos no Senhor. Vos repito, mais uma vez, alegrei-vos no Senhor. Quero te dar a oportunidade de refazer algumas coisas na tua vida. Não vou te chamar no altar, tá bom? Dessa vez. Não vou te pedir para ajoelhar também. Porque eu quero que você seja sem cera. Tá bom? Sem cera, para revestir nada. Sabe da etimologia da palavra sincero, Anderson? Um vaso, quando era rachado, na Idade Média, o pessoal, para vender o vaso, pegava uma cerinha, colocava do lado de dentro e botava para vender. Aí você levava para casa, botava vinho, água. O que acontecia? Ele se escondia e vazava. Aí perguntava, esse vaso é sincero? Em italiano. Esse vaso é sincero? Não é isso? Professora de italiano. Sem cera? Porque o vaso sem cera não é rachado. Só que o convite é o contrário. O convite é para você se quebrar aí. Porque quando a gente se quebra todo como vaso, tem uma promessa. Qual é? Ele moe tudo de novo e faz um vaso novo.